Olá, tripulantes do Nave, tudo bem? Eu sou Adriano Carregaro, idealizador do nave.vet.br. Tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso site, nós disponibilizamos material exclusivamente voltado para anestesiologia veterinária, como posts, playlists e vídeos. A nossa playlist mais famosa é o curso Anestesia ao Básico, e dessa playlist surgiram várias dúvidas dos tripulantes em relação às aulas que nós disponibilizamos. E por conta disso, nós fizemos uma nova playlist, que se chama Nave Responde. Nesse vídeo, nós vamos responder as perguntas do Rafael Vicente, da Natália Bellini e da Vetnasa. Vetnasa? O que será que é Vetnasa? Sobre agonistas alfa-2 adrenérgicos que eles estiveram assistindo essa videoaula, ok? Bom, e aproveitamos para convidar vocês a se inscreverem no canal e ativarem as notificações para saber sempre quando tem vídeo novo no canal do Nave, ok? Bora lá! A Vetnasa perguntou: Houston, we have a problem. Rapaz, eu tô curioso para saber o que é Vetnasa. Como os agonistas alfa-2 causam hiperglicemia, se há receptores alfa-2 nas células beta, não deveríamos ter mais insulina liberada e hipoglicemia? Vamos lá, Vetnasa. É exatamente isso, mas o contrário. Lá nas células beta do pâncreas, nós temos receptores alfa-2. Então, os agonistas alfa-2 vão atuar nesses receptores vão ser estimulados, inibindo as células beta do pâncreas e, com isso, diminuindo a produção de insulina. Nesse caso, então, nós vamos ter hiperglicemia. Esse efeito é muito comum e muito marcante sempre que a gente usa agonista alfa-2 adrenérgico nos pacientes, ok? O Rafael perguntou: Oi, boa tarde. Não consegui entender por que os agonistas alfa-2, por serem seletivos para receptores alfa-2, causam vasoconstrição intensa. Poderia me ajudar, por favor? Eu assisti e reassisti o vídeo e ainda assim não entendi. Obrigado. Vamos lá, Rafael. Claro que eu posso te ajudar sim. Esse é um dos pontos que talvez sejam mais complicados da gente entender o mecanismo de ação dos agonistas alfa-2 adrenérgicos. Para explicar, a gente tem que entender que os receptores alfa-2 são adrenérgicos, ou seja, eles desencadeiam efeitos do sistema simpático. Então, esses receptores estão espalhados no corpo inteiro, alguns em maior concentração em um órgão ou no outro, ok? No caso da hipertensão, o que acontece é que os receptores alfa-2 eles estão localizados na extrasinapse. Eles que vão desencadear esse efeito de vasoconstrição periférica. Então, quando a gente faz um agonista alfa-2, eles vão se ligar nesses receptores alfa-2 extrasinápticos, vai promover vasoconstrição e, consequentemente, hipertensão. Ok? O que pode ter gerado uma dúvida é que lá na videoaula de agonista alfa-2 adrenérgicos, eu coloquei na figura só a sinapse. É uma sinapse arterial. Então a gente basicamente só tem receptores alfa-1 na pós-sinapse. Mas vale lembrar que o efeito de hipertensão ele acontece nos receptores extrasinápticos, ok? Peço até desculpa se eu deixei essa dúvida aí, porque ela não é só sua. Outras pessoas também tiveram. Tem que melhorar a minha explicação. Vale lembrar que esse efeito de vasoconstrição e, consequentemente, hipertensão está relacionado com o tempo de ação do medicamento, ou seja, o tempo que ele fica ligado ao receptor. Então, por isso que a dexmedetomidina e a detomidina promovem vasoconstrição por um período mais prolongado do que a xilazina, por exemplo, ok? A Natália perguntou: tem uma dúvida persistente sobre os agonistas alfa-2. Se a vasoconstrição e, consequentemente, aumento da PA, pelo que entendi, é feita através dos receptores alfa-1, por que a DEX, que é mais seletiva para alfa-2, resulta em vasoconstrição tão intensa? Na prática do senhor, é bastante notável o efeito de hipertensão seguida de hipotensão com a DEX, pois a maioria dos anestesistas que eu converso não notam essa hipotensão posterior. Bom, Natália, sua pergunta está na mesma linha do Rafael. Vamos lá. Expliquei mal mesmo. Bom, novamente, esse efeito de hipertensão que você falou da DEX, ele não é decorrente da atuação dos receptores alfa-1, e sim dos alfa-2 extrasinápticos, ok? Vamos lá nas figuras. Então, primeiro vamos entender essa figura da sinapse. No caso, os receptores alfa-1 pós-sinápticos, eles vão sim desencadear um efeito vasoconstritor, mas ele é bem fugaz. Então, o medicamento vai se ligar ali, vai promover o efeito e vai se desligar. Já
Já a atuação dos medicamentos nos receptores alfa-2 pré-sinápticos promove um feedback negativo, ou seja, diminui a liberação de adrenalina na fenda, diminuindo o efeito simpático. Agora nós vamos para outra figura. Essa figura mostra que nós temos receptores alfa-2 extrasinápticos. Então, nesse caso, todos os agonistas alfa-2 vão atuar nesses receptores alfa-2. Então, o que nós temos? Nós temos o efeito de hipertensão decorrente da atuação dos receptores extrasinápticos, que no caso estão nas artérias, e aí todos os agonistas alfa-2 vão promover esse efeito, mas também nós temos o efeito dos receptores alfa-1, que são pós-sinápticos. E nesse caso, como a xilazina ela é menos seletiva, ela também vai promover um efeito de hipertensão decorrente da ação nesses receptores, ok? Mas além disso, a gente também tem que lembrar que a dexmedetomidina tem um período de ação muito maior do que a xilazina, por volta de 90 a 120 minutos. A xilazina já tem um período de ação por volta de 30 a 40 minutos. Então, por isso que você nota que a hipertensão que a dexmedetomidina promove, ela é muito mais prolongado do que o da xilazina. Bom, Natália, agora a gente vai para a segunda parte da sua pergunta, que é sobre esse efeito tardio dos agonistas alfa-2, que é no caso da hipotensão. Então vamos lá. Esse efeito ele é muito descrito na literatura com o uso da xilazina. Eu já vi esse efeito algumas vezes em cães. A gente faz xilazina, o animal primeiro tem um pico de hipertensão e depois ele tem hipotensão, mas isso não é frequente, não é sempre que acontece isso. Eu basicamente não vi esse efeito em outras espécies, ok? Não que ele não aconteça, mas eu não tenho presenciado isso. Agora, com o uso da detomidina e com a dexmedetomidina, eu não vejo esse efeito bifásico. Isso pode ser explicado porque a xilazina, como ela não é tão seletiva assim para agonista alfa-2, esse efeito alfa-1 vai promover esse efeito bifásico depois. No caso, a dexmedetomidina e a detomidina, elas ficam atuando mais naqueles receptores extrasinápticos, então perpetuando um pouco mais a hipertensão. Então, por isso que talvez a gente não perceba essa resposta bifásica com o uso de detomidina ou dexmedetomidina, e com a xilazina, que é mais fugaz, a gente às vezes consegue ver, ok? Mas como eu disse, não é frequente. Eu sugiro também, Natália, você dar uma olhada no post que está na descrição aqui, lá do nosso site, porque tem uma discussão sobre o uso ou não de anticolinérgico com a dexmedetomidina, e a gente vai ver que a hipertensão, a gente tem muito mais coisa por trás. A gente tem resistência vascular periférica, débito cardíaco. Então, assim, o negócio não é tão simples assim. Sugiro então você dar uma consultada nesse post para tentar entender melhor esse mecanismo de ação da dexmedetomidina, dos agonistas alfa-2 adrenérgicos em geral e o uso ou não da atropina, ok? Pegando o gancho nesse assunto, nós também temos outras dúvidas em relação ao uso da atropina para tentar diminuir esse impacto de bradicardia decorrente do uso dos agonistas alfa-2 adrenérgicos. Mas essas perguntas ficam para esse vídeo aqui que o Navi respondeu sobre o uso dos anticolinérgicos na anestesia, ok? Sugiro vocês darem uma consultada lá, continuem assistindo os vídeos do Navi, um grande abraço e até breve!